E aterrorizada por gigantescos monstros marinhos e predadores violentos. O focinho era uma mistura de pitbull com lobo. O corpo era como de um urso pardo. Voltando ainda mais no tempo, os dinossauros eram tão abundantes na cidade que alguns a chamam de corredor dos dinossauros. E bem aqui, uma enorme bola de fogo pré-histórica se chocou contra a Terra. Foi um evento imenso, um dos fenômenos mais catastróficos já ocorridos no planeta. Ele matou tudo e devastou a paisagem a centenas de quilômetros daqui. Esta é a história das criaturas que viveram, lutaram e morreram na Washington pré-histórica. Nos primórdios da América. A capital dos Estados Unidos é bem conhecida como um campo de batalha político. Um lugar onde os poderosos lutam pelo domínio da nação. Mas nada disso é novo. Esta mesma área abriga conflitos há milênios, desde os primeiros dias da existência do planeta. A 40 quilômetros do centro de Washington, quase toda a história dos dinossauros está representada. E a 80 quilômetros do centro de Washington, quase toda a história da Terra está representada. Mas o que havia aqui antes da cidade de Washington? Quem eram os lutadores? E quem estava vencendo? Para descobrir, vamos viajar no tempo, até 14 milhões de anos atrás, quando a cidade de Washington era uma praia e o maior tubarão de todos os tempos espreitava ao longo da costa. Há 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, o maior carnívoro e o maior herbívoro da cidade lutavam até a morte. Enquanto isso, gangues de dinossauros ferozes se enfrentavam nas perigosas florestas da capital. Voltando 145 milhões de anos, a cidade de Washington estava no período Jurássico, quando a disputa pela vida era tão acirrada que até o maior predador do mundo lutava para sobreviver. O que se revela é uma Washington onde os personagens podem mudar, mas a batalha nunca termina. A imponente capital que conhecemos hoje existe há apenas um piscar de olhos geológico. Vamos voltar 220 anos. Quando o gramado do Passeio Nacional ainda era um terreno pantanoso. O lugar onde estamos agora era um brejo. Nós estaríamos no meio de um riacho, pisando na lama, com muitos patos e vacas ao nosso redor. Mas ao contrário da crença popular, a capital dos Estados Unidos não foi erguida sobre um pântano. Havia muita água, mas não era um pântano. Apenas 1% dessa área era pantanosa. Para ser um pântano, o distrito inteiro precisaria estar encharcado permanentemente. Na verdade, apenas as terras próximas ao rio Potomac eram inundadas durante a maré alta. Bem naquela rua, na rua 17, ficava o leito do rio. E era um rio de maré. Então, naturalmente, existiam alguns mangues ao longo dele. Mas, nesse exato lugar, nós estaríamos alguns metros acima da água em terra totalmente firme. A construção de mecanismos de controle de inundações, como a bacia de drenagem da capital, contiveram o Potomac e secaram a região. Mas a lenda do pântano persiste. No entanto, as marés afetam esta região há bem mais tempo do que se imagina. Hoje, a cidade de Washington não tem acesso ao mar. A costa fica a mais de 130 quilômetros em Anápolis, a capital de Maryland, e sede da Academia Naval dos Estados Unidos. Mas Washington já foi uma cidade costeira, enquanto Anápolis estava no fundo do mar. Vamos voltar 14 milhões de anos.
Era a época Miocena, quando as altas temperaturas globais aumentavam o volume dos mares. Havia 30 metros de água acima de Anápolis. Esta área era o lar do maior tubarão que já existiu. Um braço do Oceano Atlântico alcançava Washington, aumentando o que viria a ser a bacia de Chesapeake. E atraindo tubarões gigantes. Havia pelo menos 30 espécies de tubarões na época, enquanto na baía de Chesapeake atual temos apenas 11. Era uma fauna rica em tubarões. O mar ainda traz os vestígios dos gigantes que habitavam a baía até a costa de Maryland. Este dente, o menor, é o dente fossilizado de um tubarão branco moderno que foi coletado alguns quilômetros ao sul daqui. Este seria o dente de um animal do tamanho do que aparece no filme Tubarão. Este dente muito maior é de um megalodonte da mesma posição na mandíbula. Como podem ver, ele é enorme se comparado ao do tubarão moderno. Na verdade, o megalodonte é o maior tubarão que já existiu e faz o tubarão branco parecer um aperitivo. A boca dos maiores megalodontes tinha 2,5 metros de altura e 1,80 de largura quando aberta. Grande o bastante para engolir um tubarão branco moderno inteiro. Eu estou na frente da boca de uma reprodução do esqueleto de um tubarão branco primitivo extinto, o megalodonte. Um tubarão branco vivo tem cerca de 6 metros de comprimento. Este modelo tem 11,20 metros, quase o dobro do tamanho. E esse nem é o maior megalodonte possível. Eles podiam atingir de 15 a 18 metros de comprimento. Eram animais realmente gigantescos. O megalodonte era um super predador grande para valer. Hoje em dia não existe um tubarão ou qualquer outro predador grande o bastante para derrubar um barco de passeio. Para o megalodonte, era fácil devorar os golfinhos, tartarugas e especialmente baleias de sua época. Alguns de seus dentes tinham 19 centímetros de comprimento. Este dente, por ser triangular, fino e serrilhado, é excelente para cortar carne. Ele cortava músculo, era muito resistente e quebrava ossos. Então, ele era um carnívoro muito versátil que vivia em busca de qualquer pedaço de carne para colocar na boca. Os tubarões modernos parecem dóceis numa comparação. O tubarão branco tem um comportamento predatório em que tenta evitar ossos. Ele morde o abdômen ou tenta arrancar a cauda de um golfinho. Mas não morde as áreas mais ossudas das costelas ou do ombro. E é uma região importante porque há muitos tecidos nela. O coração, os pulmões, coisas que podem matar rapidamente. Por outro lado, examinando marcas de mordida de megalodonte em esqueletos de baleia, vemos que eles mordiam as costelas, mordiam as nadadeiras, mordiam as vértebras. Ele procurava a parte mais volumosa do corpo, onde ficam os órgãos vitais. Nenhuma criatura estava segura nas águas costeiras da Washington pré-histórica. O megalodonte, como os tubarões modernos, localizava as presas a quilômetros de distância. Obviamente, essa é a parte mais perigosa do animal, a boca, repleta de dentes. Podemos ver a mandíbula superior e a inferior contendo cerca de 200 dentes. E bem aqui na frente temos o rosto, a parte dianteira do nariz. E aquelas aberturas lá em cima são basicamente as narinas que servem para degustar, sentir ou farejar a água. São estruturas especializadas para captar odores. Depois de detectar a presa, ele começava a segui-la e já mirava exatamente para onde ocorreria o ataque. Durante o ataque, o predador determinado, assim como seu parente moderno, se transformava num torpedo pré-histórico. Imagine uma baleia no mar prendendo a respiração. De repente, uma coisa do tamanho de um ônibus a atinge nas costelas a 55 km por hora. Ela acaba perdendo o ar, tem os ossos quebrados e, antes de ser mordida, a maioria das presas ficava debilitada pela colisão. O megalodonte era uma arma de destruição em massa submarina. Ele podia destroçar baleias com 30 metros de comprimento.
A nadadeira desta baleia exibe as cicatrizes de uma mordida cerca de 5 vezes mais poderosa do que a de um tiranossauro. Esta ponta da nadadeira estava virada para a boca do tubarão. Quando os dentes se fecharam, eles atingiram o osso assim. O tubarão balançou a cabeça violentamente de um lado para o outro e a ponta do dente deixou o osso marcado. E aqui tem um conjunto de marcas um pouco diferente, então o tubarão abriu a boca, mordeu novamente e começou a chacoalhar. A mesma coisa aconteceu aqui, balançando de um lado para o outro. E mais uma vez aqui. Com a presa ferida, o predador parte para o golpe de misericórdia. Enquanto o megalodonte espreitava a costa da cidade de Washington, um predador igualmente feroz era o rei em terra firme. Agora vamos viajar 14 milhões de anos no tempo. Quando a área da capital era patrulhada por um caçador inigualável, tão feroz quanto astuto. Veja, na região da capital, incluindo Baltimore, encontramos alguns vestígios do Amphion, o cão-urso. Esse é o cão-urso, um mamífero extinto muito parecido com um cruzamento entre um urso e um cachorro. Não gostaria de encontrá-lo num beco escuro. O focinho era uma mistura de pitbull com lobo. Presas gigantescas e letais, molares super resistentes e patas bem separadas com garras longas. O corpo era como o de um urso pardo. Os maiores cães-ursos tinham mais de 1,80 m de comprimento e pesavam mais de 180 quilos, mas não eram animais lentos. Suas pernas curtas eram perfeitas para rápidas explosões de velocidade. E como os ursos cinzentos modernos, eles emboscavam suas presas. A 1 hora de carro da cidade de Washington, encontra-se a margem oeste da Baía de Chesapeake, em Maryland. Esses são os penhascos de Culver. E a paisagem da capital era assim há 14 milhões de anos, quando era dominada por um monstro feroz, o Amphion, o cão-urso. O Amphion foi atraído à cidade de Washington pela abundância de suínos, na forma de animais parecidos com porcos, chamados pecaris. Nós encontramos ossos fossilizados de pecaris aqui nessas falésias, e as mesmas camadas sedimentares se estendem até Washington. Encontramos ossos de patas, vértebras e também crânios parciais dos pecaris extintos que viviam em Washington. Esses eram os animais terrestres mais comuns que viviam nessa área. Assim como os porcos modernos, os pecaris tinham presas intercaladas. Ao mastigar, esfregavam as presas, mantendo-as constantemente afiadas. Enquanto o cão-urso aguarda o momento certo, os pecaris notam que há algo errado. Mas é tarde demais. O cão-urso usava as patas para derrubar a presa. Ele não tinha as garras de um leão, mas tinha a força de um urso pardo. Depois ele mordia com suas mandíbulas poderosas e seus caninos afiados. Com a força de um urso e a tenacidade de um cachorro, o Amphion não tinha rivais na área de Washington. Não existe nenhum animal vivo hoje com essa combinação de artilharia. Mas há 14 milhões de anos, o cão-urso foi extinto. Embora ele pertença a uma família de mamíferos carnívoros que inclui tanto os ursos quanto os cães, nenhum deles é um descendente direto. A razão pela qual este poderoso predador desapareceu ainda é um mistério. Uma das teorias diz que a população de presas disponíveis diminuiu. Quando isso ocorreu, matilhas de cachorros selvagens, menores e mais rápidos, podem ter levado vantagem sobre o cão-urso. Ao perder esta disputa, o Amphion foi erradicado. 20 milhões de anos antes,
O local ocupado pela Catedral Nacional testemunhou o fim dos dias para todas as criaturas que viviam aqui. Vamos voltar 35 milhões de anos. Era o período Eoceno. O aquecimento global intenso fez o nível do mar subir, chegando até a capital. Palmeiras cresciam no arquipélago que formava o Washington tropical. Estamos na cidade de Washington, no alto da Catedral Nacional. Um dos pontos mais altos da cidade. E podemos ver à minha direita o rio Potomac. Acreditamos que isso tudo podia estar embaixo d'água, mas algumas das colinas mais altas, como esta da Catedral, eram ilhas cercadas de água. Mas naquele dia, há 35 milhões de anos, um rochedo de 3 quilômetros voava em direção à Terra. Daqui de Washington, quando ele estivesse chegando, nós veríamos um brilho rápido. Uma luz forte cruzando o céu. E depois uma enorme explosão, uma bola de fogo gigantesca. Imagine a detonação de todo o nosso arsenal nuclear e multiplique por centenas de milhares de vezes. Esse seria o tamanho da explosão. O alvo da bola de fogo era esta área. A mais de 300 quilômetros da capital, hoje a margem leste da Baía de Chesapeake, na Virgínia. Estamos na margem da Baía de Chesapeake. Na verdade, estamos na ponta sul do Cabo Charles, que é considerado o Marco Zero. Viajando a 210 mil quilômetros por hora. Rápido bastante para dar a volta ao mundo em menos de 15 minutos. O enorme pedaço de rocha espacial encontrava-se em curso de colisão com o Oceano Atlântico. Se estivéssemos aqui no momento em que o impacto aconteceu, veríamos por 1 ou 2 segundos uma luz brilhando vindo em nossa direção. Uma bola de fogo e depois, bang! Um brilho incrível. E de repente, um clarão estelar. Os raios infravermelhos incendiariam a floresta na costa a 160 quilômetros daqui. Um inferno varreu a cidade de Washington. E outra catástrofe chegaria num piscar de olhos. O impacto emitiu uma onda de choque devastadora. Todas as árvores, todos os animais vivos seriam esmagados. A destruição continuou de forma implacável. Bem aqui onde estamos, no Marco Zero, o terço superior da cratera, todo ele foi escavado e lançado para fora da cratera. Ele subiu até o limite e caiu de volta aqui na Terra. Basicamente é como jogar uma pedra na água. Você vê a água subindo. Foi o que aconteceu com as rochas. Uma quantidade enorme de material foi lançada ao ar. E o céu escureceu, ficou preto. De repente parecia meia-noite. A nuvem se expandiu, espalhando os destroços por toda a costa leste. Seria como jogar combustível de foguete para o alto. Eram rochas incandescentes do tamanho de porta-aviões, rochedos que caíam e formavam crateras secundárias em todas as direções. De volta ao Marco Zero, as ondas do meteorito se espalharam, gerando tsunamis enormes no horizonte. Tudo que ainda estivesse de pé nos arredores da futura capital encararia mais um desastre. Cidade de Washington, 35 milhões de anos atrás. Um meteorito mergulhou na Baía de Chesapeake, dando início a uma tempestade de fogo. Depois, ele devastou tudo ao seu redor, com uma onda de choque, e finalmente desferiu outro golpe sobre a capital americana, um tsunami gigantesco. Foi uma onda enorme que estaria bem acima de nós. Estamos uns 150 metros acima do nível do mar. Ela estaria uns 300 metros mais alta. A onda nos engoliria e basicamente não sobraria nada nessa área.
Imagine a turbulência, as explosões gigantes, toneladas de água do mar vaporizadas. E tudo isso acontecendo em 15 minutos. Isso é mais incrível. O que restou da cratera encontra-se no fundo da baía de Chesapeake. Na extremidade sul da baía, um pouco antes de ela se abrir para o Oceano Atlântico, a ponte da baía de Chesapeake, na Virgínia, liga sua margem leste a Virginia Beach, no continente. Toda a extensão de 35 quilômetros da ponte encontra-se no interior da cratera. Estamos dentro da cratera, dirigindo a 100 km por hora. Pela ponte, ao longo da cratera, nós levaríamos 1 hora para cruzá-la. Agora vamos entrar no túnel e ainda não saímos da cratera. E só estamos cruzando uma parte da porção sul da cratera de impacto. O meteorito abriu um buraco com 90 quilômetros de diâmetro no planeta. Foi um evento imenso, uma das maiores catástrofes que já ocorreram no planeta. Ela é considerada a 6ª ou 7ª maior cratera do mundo, a maior dos Estados Unidos. E claramente matou tudo e devastou a paisagem a centenas de quilômetros daqui, chegando quase à cidade de Nova York. Dezenas de milhões de anos depois, a baía de Chesapeake ainda não se recuperou do impacto direto do meteorito. Até onde eu consigo ver daqui, a mais de 30 quilômetros da boca da baía, temos terra firme. E ela acompanha a borda da cratera. O terreno se forma perto de onde a cratera termina, porque ela ainda está assentando. E isso nos dá uma boa ideia de como ela é grande. O meteorito é apenas um exemplo de como eventos catastróficos eram comuns nos primórdios da cidade de Washington. Mas quanto mais olhamos para o passado, mais evidente se torna a luta pela sobrevivência. Vamos voltar 110 milhões de anos. Quando o solo sagrado da história americana era pisoteado por répteis gigantes. Era o período Cretáceo na cidade de Washington. Na história dos dinossauros, esta época encontra-se 40 milhões de anos antes do surgimento do Tiranossauro Rex. Ao longo do tempo, os continentes se deslocaram pela superfície da Terra. 110 milhões de anos atrás, a Terra passou por um dos períodos mais quentes de sua história. Não havia calotas polares. O nível do mar subiu tanto que o oceano cobriu o oeste norte-americano. No meio do período Cretáceo, a cidade de Washington era bem diferente. O clima sufocante do Cretáceo transformou a cidade de Washington num pântano opressivo. Ela era bem parecida com a costa do Golfo ou a região do Mississippi. Rios muito lentos e preguiçosos, serpenteando por regiões de floresta densa. Uma atmosfera repleta de dióxido de carbono contribuía para o efeito estufa. Nos pântanos e florestas de Washington e Maryland, no período Cretáceo, viviam alguns dos organismos mais estranhos dessa época. Mas eles não eram dinossauros, não eram pterodátilos, nem mamíferos primitivos. Eram flores. Quando os dinossauros surgiram, não existiam plantas com flores, não havia frutos. Mas no fim da era dos dinossauros, as plantas com flores eram dominantes. E essa história está registrada bem aqui nas rochas sob meus pés. Com o dióxido de carbono extra, as plantas se desenvolveram, facilitando a alimentação dos herbívoros. Esta abundância de vegetação deu origem a dinossauros gigantescos. Enquanto democratas e republicanos trocam farpas na Washington moderna, há 110 milhões de anos, quem lutava pelo controle eram predadores e presas. As rochas que estamos pisando, as rochas sobre o Passeio Nacional, surgiram no período Cretáceo. Os dinossauros do Cretáceo Médio, em Washington, eram dinossauros tipicamente americanos.
E ossos dessas criaturas foram encontrados aqui na cidade de Washington, incluindo na colina do Capitólio. Entre os ossos encontrados na região estão os de um herbívoro colossal chamado Astrodon. Atrás de mim temos um enorme dinossauro herbívoro, o Astrodon. Ele foi um dos dinossauros herbívoros mais importantes na parte leste da América do Norte, incluindo a área de Washington, há 110 milhões de anos. Com 21 metros de comprimento da cabeça à cauda e pesando 40 toneladas, o equivalente a 8 ônibus escolares, nenhuma criatura da cidade era maior do que o Astrodon. Começando pela cabeça, ela tinha mais de meio metro de comprimento e era repleta de dentes cegos, repleta de dentes em forma de colher. Estes dentes ajudavam o Astrodon a devorar árvores como um triturador de madeira pré-histórico. A cabeça era responsável por coletar maços de folhas, arbustos, esse tipo de coisa. Depois, a comida passava pelo pescoço, tão longo quanto um caminhão ou um ônibus. Esse pescoço dava aos dinossauros a capacidade de cobrir uma área grande. Ele alcançava a copa das árvores, a grama no chão e qualquer ponto intermediário. Atrás das patas, ele tinha uma barriga enorme. Era lá que as coisas realmente aconteciam. O intestino dele tinha centenas de metros de comprimento para digerir quilos e quilos e quilos de plantas. E, francamente, ele devia cheirar mal. Porque isso é um tanque de fermentação, uma usina de compostagem. Mas era necessário para alimentar um corpo tão grande. Com o seu tamanho, o Astrodon parecia imune a quase qualquer coisa. Mas as aparências enganam. Se a Casa Branca estivesse aqui há 110 milhões de anos, seu jardim seria patrulhado por um predador chamado Acrocantossauro. Ele surgiu 40 milhões de anos antes do Tiranossauro Rex. Na área de Washington, encontramos dentes de Acrocantossauro nas mesmas rochas de onde os ossos de Astrodon saíram. Isso mostra que o principal predador do Astrodon também habitava essa área. Embora pareça um tiranossauro, eles não eram parentes. A principal diferença é que o acro tinha uma crista nas costas. Na verdade, era a mesma extensão das vértebras que nós podemos sentir na nossa nuca. Mas no caso do Acrocantossauro, elas eram altas e em forma de lâmina. Nós não sabemos ao certo qual era a função delas. A maioria dos dinossauros carnívoros não tinha essa característica. Este carnívoro imponente sabia aterrorizar suas presas. O quadril do acro ficava a 3 metros de altura do solo e ele media 12 metros da cabeça à cauda. Pesando quase 2,5 toneladas, era o maior carnívoro da região e tinha as armas para destroçar qualquer vítima. Nem o gigantesco Astrodon estava salvo desta máquina de matar. Atacar este colosso era arriscado, mas potencialmente compensador. Uma caçada perigosa que podia resultar numa refeição enorme. Como um dinossauro, como o Acrocantossauro, por maior que fosse, com suas quase 3 toneladas, podia derrubar um gigante de 30, 40 toneladas como o Astrodon. Primeiro, ele teria que ser esperto. O Astrodon não era um alvo fácil. O Astrodon revidava. E quando um animal de 30 a 40 toneladas revida, até os maiores predadores do ambiente podem ser mortos ou feridos. Ao investir no flanco de seu alvo, o assassino gigante mostra suas armas. A cabeça atuava como um facão. Ela evoluiu para arrancar pedaços de carne. E agora, o Acrocantossauro ataca com artilharia pesada. Comparando os braços do Acrocantossauro com os de carnívoros posteriores, como o Tiranossauro Rex, ele tinha braços muito mais musculosos e fazia os do Tiranossauro parecerem franzinos em comparação. O Acrocantossauro podia derrubar presas de uma forma que o Tiranossauro não seria capaz.
Ele conseguia agarrar e segurar uma presa, e provavelmente golpeava diversas vezes, levando até um dinossauro grande como o Astrodon à morte, por choque e perda de sangue. O predador alfa da Washington Cretácea vence esta disputa. Ele não precisará caçar novamente por semanas. Este homem está perseguindo dinossauros. Ele está em um subúrbio da cidade de Washington, no condado de Prince George, em Maryland. É uma região do país tão rica em fósseis que ficou conhecida como Corredor dos Dinossauros. Eu sou Ray Sanford e podem dizer que eu sou um paleontólogo semi-profissional. Isso quer dizer que eu faço o que os profissionais fazem. A única diferença é que eu não sou pago por isso. Mas pode ser uma vantagem, porque se eu fosse pago seria trabalho, e assim é diversão. Stanford descobriu centenas de pegadas de dinossauros e revelou criaturas previamente desconhecidas na região da cidade de Washington. Há um grupo bem amplo de espécies aqui que nunca foi encontrado em nenhum outro lugar do mundo, de acordo com as pegadas dos animais. É único. Vamos viajar novamente no tempo. Há 110 milhões de anos atrás. Enquanto acrocantossauros e astrodons travavam um combate mortal, outros dinossauros menores ocupavam os pântanos do subúrbio de Washington. Esta é uma das várias pegadas de dromeossauro que eu encontrei. Muita gente acha que elas pertencem a um velociraptor. Não é de um velociraptor, mas é de um dinossauro da mesma família. Ao contrário do que mostra o filme O Parque dos Dinossauros, os dromeossauros eram cobertos de penas que agiam como isolamento. É um traço que ele compartilha com seus parentes distantes, os pássaros modernos. Eles tinham dentes serrilhados, um focinho comprido e braços longos que terminavam em 3 dedos com garras. O maior dromeossauro de Washington era o Deinonychus. Seu diferencial era uma garra em forma de foice, bem visível no segundo dedo de suas patas traseiras. Normalmente, o Deinonychus mantinha a garra em segurança, longe do chão. Mas isso mudava ao se deparar com uma presa. O segundo dedo ficava levantado, mas podia ser abaixado pelos músculos. Era uma garra enorme com uma ponta afiada para cortar a carne. Essa ranhura aqui é a marca da garra assassina. O corte da garra, preservado pela lama, era apenas uma prévia do que a vítima enfrentaria. O Deinonychus, com 3 metros de comprimento e 70 quilos, não hesitava em atacar um grande herbívoro, como o Tenontosauro, que podia ser 10 vezes mais pesado do que ele. Porque este predador não trabalhava sozinho. A estrutura das pernas indica que eles saltavam bem alto e podiam pular sobre as costas de dinossauros muito maiores. Podiam cravar aquelas garras enormes nas laterais, perfurando as costelas e dilacerando a carne. Na selva da Washington Cretácea, maior nem sempre era melhor. Poucos quilômetros de distância deste campo de batalha, há um lugar que abriga decolagens e aterrissagens desde a pré-história. College Park, em Maryland, possui o aeroporto em operação contínua mais antigo do mundo, funcionando desde 1909. Mas vamos voltar novamente a 110 milhões de anos atrás. Um tipo diferente de asa cortava os céus da região. Eu encontrei isto bem aqui no condado de Prince George, em Maryland, a alguns quilômetros do aeroporto. Isto é uma pegada da pata traseira de um pterossauro grande. E neste caso, eu acho que estamos olhando para um pé esquerdo. Mas os pterossauros não poderiam voar sem suas mãos altamente desenvolvidas. Esses 3 dedos tinham garras nos pterodátilos. O 4º dedo era o dedo da asa. Era gigantesco.
era a parte mais forte do animal, mais forte do que a coxa. Quando ele batia as asas, a parte de trás, o bordo de fuga da asa, era controlado pela pata traseira. A pata traseira aumentava a força da batida. Estima-se que a envergadura deste animal atingia os 9 metros. Então ele seria comparável em termos de envergadura aos aviões que vemos aqui atrás de mim. É incrível imaginar um bicho desses mergulhando na sua direção. Tirar um corpo deste tamanho do chão foi um feito da tecnologia evolutiva. E o mais assustador é que eles eram pesados. 25, 30, 35 quilos. Isso ainda é um mistério. Os engenheiros aerodinâmicos continuam fazendo cálculos sobre como um corpo tão grande podia decolar. Parte do problema pode ser resolvido com uma asa leve. Eram asas enormes, que resultavam em poucos quilos por metro quadrado de asa. Além disso, eles usavam as patas traseiras para voar. Era um corpo perfeitamente adaptado para dominar os céus da cidade de Washington. Mas no solo, a história era outra. De acordo com Ray Stanford, esta pegada indica que um pterossauro teve problemas bem ao lado do aeroporto de College Park. Isto é uma pegada de uma das patas de um pterossauro bem avantajado. E podemos ver a textura da pata marcada aqui durante a aterrissagem. O pterossauro aterrissou, mas a mesma pegada indica que ele decolou novamente, apressado. Podemos ver a marca de quando ele decolou novamente, os músculos contraídos, a pata riscando o solo enquanto ele tentava alçar voo. Asas com 9 metros de envergadura ergueram um corpo de 35 quilos em um piscar de olhos. O réptil voador escapou para planar por mais um dia. Anualmente, ocorrem 300 mil decolagens e aterrissagens no Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington. Mas vamos voltar 145 milhões de anos. Os 58 hectares do aeroporto estavam no período Jurássico. O estegossauro, com suas placas dorsais, e seu maior rival, o carnívoro alossauro, batalhavam nesta área. A maior parte dessa área é bem verde, nem parece que é um leito rochoso aqui. Mas, na verdade, o aeroporto de Dulles foi construído sobre rochas que foram depositadas em antigos lagos e rios. No início da era dos dinossauros. Estes riachos fossilizados datam dos primeiros dias do período Jurássico. Essa área não era um lugar onde o sedimento se acumulava e enterrava os fósseis. Mas podemos presumir que dinossauros viveram aqui. Examinando o oeste da América do Norte, Wyoming, Montana, Colorado, as Dakotas, nós encontramos estegossauros, alossauros, uma grande diversidade de saurópodes de pescoço comprido. E examinando a Espanha, Portugal e a Inglaterra na mesma época, o que encontramos? Estegossauros, alossauros e uma grande diversidade de saurópodes. Eles não tinham por que evitar a área de Washington. Eles viveram aqui. A questão é que não há rochas registrando sua presença. No Jurássico, os continentes da Terra estavam ainda mais unidos do que estariam depois, na época do Acrocantossauro. Com a oscilação do nível do mar, pontes terrestres ligavam a América do Norte à Europa. Washington era provavelmente uma encruzilhada para o alossauro e seu arquirrival, o estegossauro. O estegossauro era um dinossauro de tamanho médio, de 6 a 8 metros de comprimento, com enormes placas nas costas e 2 pares de espinhos na ponta da cauda, que ele usava para se defender. Mas o maior predador da Washington Jurássica media 10 metros da cabeça à cauda e pesava 3,5 toneladas.
O alossauro tinha dentes afiados, antebraços fortes e era relativamente rápido. Podemos dizer que era um matador altamente sofisticado para a época. Mas o estegossauro não era uma presa fácil. Depois de dar as costas para o predador e bloquear o caminho, ele balançava a cauda de um lado para o outro, com seus espinhos enormes, para desencorajá-lo. E um golpe de cauda certeiro faz com que o poderoso alossauro bata em retirada. Voltando no tempo 50 milhões de anos antes da época do estegossauro, no Jurássico, os continentes da Terra estavam tão próximos que haviam se fundido para formar um único supercontinente, chamado Pangeia. O que aconteceu a seguir determinaria o local de construção da capital americana moderna. Há 200 milhões de anos, era o início do período Jurássico. O supercontinente Pangeia estava começando a se separar, rachando a cidade de Washington ao meio. Com o distanciamento, surgiu uma grande zona de fratura, basicamente um grande penhasco. Hoje, esse penhasco é representado pela linha de queda. A linha de queda é uma fronteira geológica que separa o terreno elevado e rochoso a oeste do terreno baixo e arenoso a leste. É uma cicatriz que percorre a costa leste da América do Norte, causada pela separação inicial da Pangeia, há 200 milhões de anos. Esta rachadura formou uma nova linha costeira e deu origem ao Oceano Atlântico. A linha de queda corta a cidade de Washington, onde a ponte Key atravessa o rio Potomac. Atrás de mim temos os arcos da Ponte Key, a ponte que conecta Georgetown a Arlington, que é onde fica o Pentágono. É um marco da cidade de Washington. A oeste da Ponte Key encontram-se os vestígios da antiga massa terrestre da Pangeia. Aqui, o terreno é mais rochoso e o rio Potomac mais estreito. É por isso que a cidade de Washington foi fundada aqui. Os primeiros colonos não conseguiram atravessar esta barreira geológica de barco. Então, uma divisão continental ocorrida há 200 milhões de anos criou um limite natural que definiu o local de fundação da cidade. Este foi apenas o primeiro exemplo de como o passado pré-histórico da cidade influenciou o futuro desta metrópole. Ela também abrigou os pântanos e disputas de poder da era dos dinossauros. Sobreviveu a uma rocha catastrófica do espaço sideral e se livrou das mandíbulas de um tirano submarino. Parece adequado que o palco de tantos conflitos tenha se tornado a capital do país. A luta continuará, como sempre ocorreu, na cidade de Washington.